Os dinossauros, seres fascinantes que dominaram a Terra há milhões de anos, apresentaram uma diversidade impressionante em formas e tamanhos. Entre essas criaturas pré-históricas, algumas se destacam por suas características assustadoras. Este artigo explorará os top 10 dinossauros mais assustadores da história, mergulhando nas descobertas que incluíram essas espécies realmente impressionantes. Tyrannosaurus Rex, o rei dos dinossauros. O T-Rex viveu durante o período Cretáceo Superior, entre aproximadamente 66 milhões de anos atrás. Ele originou o ambiente com uma variedade de outras criaturas, incluindo outros dinossauros, como o Triceratops e o Ankylosaurus. Características físicas. O T-Rex era um dos maiores dinossauros carnívoros, com um comprimento médio de cerca de 12 metros e uma altura de cerca de 4 metros no quadril. Cabeça poderosa. Sua cabeça era grande e extensa, com mandíbulas poderosas e dentes serrilhados. Os dentes do T-Rex foram adaptados para esmagar ossos e carne, indicando uma dieta carnívora. O T-Rex era um predador temível e, com sua força física e habilidades de caça, provavelmente ocupava o topo da cadeia alimentar de seu ecossistema. Locomoção. Apesar de seu tamanho robusto, o T-Rex era capaz de se mover relativamente rápido, com evidências revelando uma velocidade de até 25 km. O primeiro esqueleto parcial de T-Rex foi descoberto por Barnum Brown na formação Hell Creek, em Montana, Estados Unidos. Desde então, vários esqueletos parciais e fósseis foram descobertos, contribuindo para nossa compreensão da anatomia e do comportamento do T-Rex. A natureza exata de sua dieta ainda é debatida. Enquanto alguns cientistas acreditam que o T-Rex era um caçador ativo, outros sugerem que ele poderia ter sido um necrófago oportunista, alimentando-se de carcaças deixadas por outros predadores. O T-Rex, como muitos outros dinossauros, desapareceu no evento de extinção no final do Cretáceo. Acredita-se que as mudanças climáticas e a queda de um asteroide foram fatores contribuintes para essa extinção em massa. O Tyrannosaurus Rex continua a ser um dos dinossauros mais treinados e reconhecíveis na paleontologia, desempenhando um papel significativo na compreensão da vida no passado da Terra. Velociraptor, caçadores inteligentes em bando. O Velociraptor tem o nome científico de Velociraptor mongoliensis. Ele foi descoberto pela primeira vez na Mongólia durante expedições paleontológicas nos anos 1920. Os velociraptores eram dinossauros pequenos em comparação com muitos outros previsões da época do Cretáceo. Eles tinham cerca de 2 metros de comprimento e pesavam cerca de 15 quilos, aproximadamente do tamanho de um peru moderno. Uma das características mais distintivas dos velociraptores eram suas garras em forma de foice, especialmente no segundo dedo. Essas garras eram usadas para agarrar e dilacerar suas presas. Alguns estudos sugerem que os velociraptores possuíam penas, pelo menos em parte do corpo. As penas foram mais provavelmente encontradas na parte traseira do animal, incluindo a cauda. Há evidências que sugerem que os velociraptores caçavam em grupos. Trabalhar em conjunto permitiria-lhes derrubar presas maiores do que seriam capazes de caçar individualmente. Isso é representado de maneira icônica na franquia Jurassic Park. Os velociraptores são frequentemente considerados dinossauros bastante inteligentes. Spinosaurus, o gigante aquático. O Spinosaurus é considerado um dos maiores dinossauros carnívoros já descobertos. As estimativas colocam seu comprimento em torno de 12 metros, tornando-o possivelmente maior que o famoso Tyrannosaurus Rex e o Gigantossauro. Mandíbulas especializadas. Suas mandíbulas eram longas e estreitas, muito diferentes das mandíbulas massivas de outros terópodes como o T-Rex.
Isso sugere que o Spinosaurus foi adaptado para capturar presas aquáticas, como peixes. O esqueleto do Spinosaurus exibe características adaptativas para a vida aquática. Suas vértebras eram alongadas, apresentando uma espinha dorsal flexível, semelhante à de animais aquáticos modernos, como crocodilos. As patas dianteiras eram robustas e apresentadas em garras, indicando que o Spinosaurus podia caminhar tanto em terra quanto nadar na água. Fósseis de Spinosaurus foram inicialmente encontrados no Egito em meados do século XX, mas infelizmente muitos foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. A sobrevivência do Spinosaurus é uma tarefa árdua devido à escassez de fósseis completos. Há alguma controvérsia e debate na comunidade científica sobre como exatamente esse dinossauro se parecia e se era de fato adaptado para a vida aquática. O Spinosaurus viveu durante o período Cretáceo, há cerca de 93 milhões de anos atrás. Seu habitat principal era uma região que agora abrange o norte da África. Acredita-se que o Spinosaurus habitava ambientes costeiros, como rios e lagos, e talvez até as mesmas áreas marítimas. Isso contrasta com muitos outros terópodes que eram predominantemente terrestres. A estrutura de suas mandíbulas e dentes sugere que o Spinosaurus era especializado na captura de peixes. Suas características físicas e dentes cônicos são semelhantes às adaptações encontradas em crocodilos e outros experimentos aquáticos. Carnotaurus, o touro carnívoro. O Carnotaurus foi um dinossauro terópode que viveu durante o período Cretáceo, aproximadamente entre 72 milhões de anos atrás. Seu nome, que significa touro carnívoro, faz referência a chifres distintivos que se projetavam acima dos olhos. Esses chifres, juntamente com uma cabeça relativamente curta e profunda, davam ao Carnotaurus uma aparência única entre os dinossauros. O Carnotaurus viveu na América do Sul, mais especificamente na região que hoje é a Argentina. Os fósseis foram descobertos principalmente na formação La Colônia, na província de Chubut. Seu corpo era robusto e musculoso, estabelecendo uma adaptação para a velocidade. O Carnotaurus era relativamente pequeno em comparação com alguns outros terópodes. Tinha cerca de 8 metros de comprimento e pesava em torno de 2 toneladas. Uma característica notável do Carnotaurus era sua capacidade de corrida. Acredita-se que ele fosse um dos terópodes mais rápidos, capaz de atingir velocidades consideráveis para perseguir presas. Allosaurus, o grande predador jurássico. O Allosaurus foi de fato um dos grandes predadores do período Jurássico, aproximadamente 150 milhões de anos atrás. Ele pertence ao grupo terópode de dinossauros, que inclui muitos dos carnívoros mais conhecidos, como o Tiranossauro Rex. O Allosaurus era grande, embora não tanto quanto o T-Rex. Geralmente media entre 12 metros de comprimento, dependendo da espécie específica. Possuía uma constituição leve e esguia, ou que o tornasse ágil e capaz de caçar presas menores. A cabeça do Allosaurus era grande e fornecida ao corpo, com mandíbulas poderosas. Assim como outros terópodes, seus dentes eram serrilhados, o que facilitava a alimentação de presas, como outros dinossauros ou animais contemporâneos. O Allosaurus caminhava principalmente sobre as patas traseiras, deixando as dianteiras livres para agarrar e manipular presas. Essa postura bípede é uma característica distintiva dos terópodes. Há evidências físicas que sugerem que o Allosaurus poderia ter tido algum nível de comportamento social. Por exemplo, alguns sítios de fósseis mostram vários indivíduos de Allosaurus na estreita proximidade, comunicando interações sociais ou até mesmo evidências de possível canibalismo entre eles. É hora de nos despedirmos, exploradores pré-históricos. A jornada pelos dinossauros mais assustadores foi incrível, mas a diversão não para por aqui. Fiquem unidos para mais aventuras emocionantes.
Se ainda não se uniram à nossa expedição, inscreva-se e ative as notificações. Até breve, aventureiros.